Oi gente, tudo bom? Nesse vídeo eu quero contar pra vocês como eu fiz o meu intercâmbio voluntário na Costa Rica. Então já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo tudo que eu aprendi passando esse tempo lá. E nesse vídeo eu vim explicar como que eu fiz para ir lá de fato. Eu fui em 2021, em dezembro de 2021, e eu voltei... Eu fui no começo de dezembro, eu voltei no começo de fevereiro. Então eu fiquei ali uns 2 meses na Costa Rica. Mas o voluntariado que eu fiz durou 6 semanas. Então eu fui um pouco antes e voltei também um pouquinho depois. Bom, gente, então contextualizei no 2021, final de 2021, então já tava ali meio no fim da pandemia, né, mais ou menos. E eu tava com muita vontade de viajar, de fazer alguma coisa, só que eu não tinha um budget tão alto. E eu seguia a Laila Foz, não sei se vocês conhecem, mas um tempo atrás, assim, ela era bem, assim, bem alta para as adolescentes. E ela viajava muito. E eu lembro que eu acompanhei o Instagram dela quando ela foi fazer essa viagem pra Costa Rica, o voluntariado. E aí eu lembro, eu sabia que ela tinha ido com a ESEC, que é a empresa que eu fui, então eu sabia que ela tinha ido com a ESEC fazer esse intercâmbio na Costa Rica. Então, enfim, essa empresa acabou me passando uma credibilidade, porque ela tinha viajado, foi mais ou menos por isso que eu conheci, tá? E eu soube disso porque eu comecei a seguir ela, ela faz no LinkedIn, alguma coisa assim. E aí aparecia lá a empresa, tudo. Então eu falei, agora eu sabia. Porque eu sabia que ela tinha feito esse voluntariado, mas ela não divulgou a ESEC, não era uma parceria. Mas enfim. Aí eu entrei em contato com eles. E tem uma ESEC para várias faculdades aqui no Brasil. Então tem a ESEC USP, Mackenzie, enfim. Eu entrei ali com a ESEC da minha faculdade. E comecei a contar que eu queria fazer o intercâmbio, eles começaram a me apresentar. A princípio eu tava vendo um projeto no Egito, só que confesso que fiquei um pouco insegura por questão de segurança, assim, por ser uma menina viajando sozinha. Eu era novinha na época, eu tinha tipo 20. E eu acabei, acho que eu viajei com 21, alguma coisa assim. Então, enfim, eu era mais nova. E aí eu acabaram me apresentando esse projeto da Costa Rica, porque o que acontece na ESEC, a maioria dos intercâmbios são onde tem algumas famílias que hospedam pessoas e você trabalha ali numa escola, alguma coisa assim, sabe? Nesse caso, esse era um dos únicos projetos onde o lugar que você trabalhava também te acolhia. Então eu achei isso muito legal. E porque era uma experiência um pouco melhor ali. E também era em grupos maiores. Porque a maioria era meio que você ficava sozinho numa casa de alguém, assim. E. E aí é isso. E aí você ia trabalhar e lá nesse trabalho você conhecia outras pessoas. Mas você, tipo, voltava e dormia sozinha. Nesse caso, ficava um grupo de pessoas, então ia mais gente. E ficava todo mundo junto. Então eu achei isso divertido. E aí acabei optando por essa opção mesmo. Lá na viagem, eu conheci uma outra menina que também já tinha viajado com a ESEC, ela tinha ido pra Colômbia fazer um voluntariado nesse estilo de ficar na casa de uma família. E a experiência dela foi super positiva, só que ela contou que teve gente que teve experiências negativas ficando em casa de família. Porque, como é uma coisa voluntária, eu não acho que existe um critério tão grande pra essas famílias. Então eu também fico um pouco insegura, tá? De ir pra lá e encontrar qualquer coisa meio ruim, sabe? Então, nesse quesito, como era já no lugar, que era uma comunidade indígena lá na Costa Rica, e era com um grupo de pessoas, enfim. Aí ela já tinha ido me passar um pouquinho de segurança, tá? Então, dito isso, eu decidi optar por esse da Costa Rica. E aí, em seguida, tive algumas reuniões ali com eles. Eu entrei em contato mesmo, mandei um formulário que eu queria viajar. E aí tive uma call com eles, me apresentaram esse projeto e depois a gente teve outras calls que eles foram explicando mais a fundo sobre as atividades, todos os detalhes, que a minha mãe participou também da reunião, tirou todas as dúvidas. Enfim, explicou a questão de documento, porque também tinha que enviar alguns documentos, algumas coisas assim. Então isso foi bom. E aí, gente, sobre custo. Como eu falei, 6 semanas e você tem que pagar. Por mais que seja um trabalho voluntário, existe uma infraestrutura pra te receber ali.
E o que eu tive que pagar na época, então eu não sei se isso mudou, foi $300 para 6 semanas. Com esses $300 tá incluso hospedagem e as refeições dos dias trabalhados. A gente trabalhava, se eu não me engano, acho que era 4 dias por semana. Também não era todos os dias, tá? Tinha os diazinhos off. E aí, nos outros dias, a gente meio que comprava ali comida no mercadinho, enfim. Aí a gente fazia nossas coisas. A gente viajou também nos finais de semana, então ia pra praias ali perto. E... Enfim, então, gente, de verdade, eu achei um custo, assim, muito baixo. Na época o dólar tava mais baixo também, mas mesmo assim, é um custo muito baixo. Sinceramente, com hospedagem e tudo. E óbvio que era zero luxo. Então, mas eu também não vou falar que eu passei perrengue, porque eu não passei nenhuma necessidade. Era tudo, assim, limpo, bonitinho, só que era naquelas condições que a gente se propôs aí. Então, por exemplo, água gelada, mas assim, a cama era confortável, sabe? Tudo bem, só que aí eu dividi quarto com outras duas meninas. Então, assim, tinha algumas coisinhas. Não era um luxo, mas também zero problemas. Assim, zero problemas. Foi super gostoso. E as pessoas eram muito acolhedoras, todo mundo da comunidade. Eu fiquei com a comunidade Bribri Caneblo, que é localizada em Salitre, que é uma cidade no sul da Costa Rica, de um estado que chama Buenos Aires. E, enfim, aí a gente foi pra lá. Ai, gente, foi tudo. E aí, bom, ao longo, depois que eu topei, enfim, fechei o pacote, nesse tempo a gente foi conversando com a equipe, pedindo todos os conselhos, coisas de voo, dias de chegada. E também, assim, hospedagem, a gente era aconselhado a chegar uns dias antes, né, claro. E ficar todo mundo no mesmo hostel, pra todo mundo se conhecer. E depois a gente seguir tudo juntos pra cidade de fato, porque se encontrava ali na capital, né, que é onde todo mundo chegou o voo, e depois seguia todo mundo junto pra essa cidade, pra Salitre. E, gente, foi tão gostoso, porque, meu, é que eu lembrei aqui, tipo, a gente ficava no hostel, e, nossa, eu lembro que a gente acabou fechando um quarto do hostel. Então, assim, a gente já tinha se conhecido, todo mundo. Tinha pessoal da Bolívia, da Alemanha, Brasil, tinha outros brasileiros, do México. E aí eu lembro que a gente se conheceu e ficou todo mundo no mesmo quarto no hostel. E tava com uma sensação que eu tava, tipo, numa excursão de escola, assim, sabe? Tipo, todo mundo lá com as mochilinhas, com os chapéuzinhos de turismo, com a máquina fotográfica, tipo, conversando, todo mundo animado. Gente, foi uma delícia, foi uma delícia. De verdade, eu acho que foi, assim, das melhores coisas, melhores decisões que eu podia tomar. Porque é muito difícil agora que eu tô mais velha, trabalhando, conseguir tirar 2 meses off pra viver uma coisa assim, sabe? Então, nossa, juro, se você tem oportunidade pra ir, vai. E, gente, é uma delícia sair da nossa zona de conforto, sabe? Se joga. Nossa, a vida já é tão certinha, tipo, tão quadradinha. Sabe, a gente vai viver a vida inteira. Acho que, assim, viver momentos únicos como esses fazem a vida se tornar, meu, mais leve, mais interessante, mais legal, você poder lembrar disso pra sempre. Porque por mais que a experiência tenha acabado, eu fico para sempre lembrando disso. Mas enfim, continuando sobre como foi, assim, pagamento eu fiz lá. Então eu saquei o dólar e mais outros dólares pra eu gastar, tipo, meus, assim. E no total foi uma viagem muito barata, tá? Se eu penso que eu fiquei 2 meses lá. Então, assim, óbvio, a gente ficou em hostel, viajou, então teve passagem, teve comida. Mas foi uma coisa bem em conta. Eu não lembro exatamente valores, tá? Mas eu lembro que eu trabalhava na época, eu trabalhei antes, juntei dinheiro. E assim, gente, foi super... Sabe, tipo, deu super tranquilo pra eu ir. Óbvio que cada um tem a sua realidade, mas pensando que você tá se propondo a ficar 2 meses num país, nesse jeito foi um dos mais econômicos que eu encontrei, de verdade. E as pessoas da comunidade eram muito receptivas, uns amores. Então o pagamento foi feito lá mesmo, com as pessoas da IESEC que vieram nos receber no hostel. E, gente, foi uma delícia. Ai, se vocês quiserem, eu faço mais vídeos contando sobre, por exemplo, o que eu fazia lá, as atividades.
Mas foi basicamente isso, assim, que eu fiz pra ir. Foi bem tranquilo. Teve algumas reuniõezinhas só. Eu que entrei em contato. Então, resumindo, eu entrei em contato, tive algumas reuniões. Fechei, paguei tudo, digo, tipo, minha passagem e tal. Cheguei lá, paguei pro pessoal de lá a taxa de $300, porque essa taxa é pra própria comunidade. E faz todo sentido a gente dar esse valor pra eles, porque eles estão desembolsando também dinheiro pra nos receber a comida. A gente era super bem tratado lá. Então, as mulheres faziam umas comidas pra gente. Enfim, tipo, uma delícia, sabe? Não faltou nada, 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 nada. Então, nossa, foi talvez os melhores $300 já gastos da minha vida, porque de verdade foi incrível. E as pessoas eram super amorosas, foi super especial. O trabalho também era super legal, mas enfim, isso fica pra outro vídeo. Se vocês quiserem, eu conto. Mas, enfim, eu recomendo, se você tem vontade de ver algo assim, entra em contato com a Isaac. Pergunta se ainda tem o projeto da Costa Rica, porque se eu não me engano esse era o único. Mas se não, é o da Biribiri pra Canébula, vou deixar na descrição. E, gente, sério, só vão. Eles vão amar receber vocês. Eles são os amores, todo mundo. E vai ser uma experiência que vocês vão se lembrar pra sempre. Juro, foi muito especial pra mim. Mas, gente, é isso. Então se inscreve no canal. Eu ainda vou contar sobre umas outras experiências que eu vivi também, mais ou menos nessa linha. E explicar pra vocês. Desculpa se ficou um pouco confuso. Eu estou me acostumando com essa ideia de YouTube. Mas, enfim. Me mandem mensagem se vocês têm qualquer dúvida. Se inscreve no canal. E qualquer coisa, por favor, entre em contato. Estarei aqui. E é isso, gente. Beijinhos!